Oi, pessoal. Estou me sentindo muito mal e na obrigação de comentar um fato que aconteceu a nível mundial no dia 26 de dezembro desse ano agora, né? Há 2 dias atrás. Estado Islâmico executa mais de 11 cristãos na Nigéria. A ação foi, segundo o grupo, mensagem para os cristãos do mundo inteiro. Uma facção nigeriana do grupo jihadista Estado Islâmico divulgou neste Natal vídeo de quase 1 minuto, durante o qual 11 homens são executados, um a tiro e o restante decapitados. O grupo afirmou que se tratava de cristãos e a intenção com as execuções foi, segundo os islamistas, uma mensagem para os cristãos do mundo inteiro. Gente, a gente tem que parar um pouquinho para observar o que está acontecendo no mundo. Não é só na Nigéria, que é um dos países mais violentos contra eles querem, por conta do Estado Islâmico, mas a cristofobia em geral está crescendo no mundo. Cristofobia, que mata 100 mil cristãos por ano, ataca 4 igrejas e uma escola brasileira no Niger. E o que dizem os tais intelectuais? Ora, nada. Isso aqui foi Reinaldo Azevedo que escreveu na sua página da Veja. Para vocês terem uma ideia, lá na Espanha, agora em 2017, criou-se um observatório contra a cristofobia. Observatório contra a cristofobia criado para combater a perseguição aos cristãos na Espanha. Gente, tá virando um caos. E aqui a gente vou ler o que diz o site do Portas Abertas, Open Doors, que diz o seguinte: sabemos que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo são consideradas cristãs. Mas você sabia que mais de 245 milhões dessas são perseguidos? Pense sobre isso. Desde o princípio da igreja, os cristãos têm sido presos, torturados e até mortos por causa da sua fé em Jesus. Perseguidos injustamente, há mais de 25 anos, a Portas Abertas tem colhido dados para entender e determinar onde, como e por que nossos irmãos são perseguidos. E anualmente publicamos um ranking com 50 países mais hostis do mundo para ser cristão. Lista Mundial de Perseguição em 2019. A força da ditadura e a falta da liberdade religiosa mantém a Coreia do Norte no topo do ranking desde 2002. Após diversos ataques a igrejas e várias fatalidades, a Rússia entra também na lista depois de anos em observação. E em contínuo aumento da perseguição nas zonas mais remotas da Índia, o país entra no top 10 da lista. Sejam perseguidos por extremistas nacionalistas, a própria família, a comunidade ou o governo, cada um dos cristãos dos países que formam a lista precisam de apoio para continuar falando e vivendo na sua fé. Gente, a Índia, por exemplo, está com a história de dizer o seguinte, que quem é indiano é hindu. Ou seja, se você não for hindu, você não é indiano. E eles estão colocando leis severas contra quem não é hindu. E aí a perseguição aos cristãos e a cristofobia muitas vezes vem camuflada em cultura, vem camuflada através de leis que proíbem um pouquinho aqui, proíbem um pouquinho dali. E nós aqui no Brasil já estamos sentindo um pouco essa perseguição. De vez em quando querem aprovar uma lei contra a homofobia, querem aprovar uma lei que proíbe certas coisas, não é? Hoje em dia você não pode ter cultos de portas abertas, tem a questão da SUDEMA, da SEMAI, de várias outras coisas que vem impedindo, licença para isso, licença para aquilo. Aí você vem sutilmente através da cultura e da arte, né? Por exemplo, você fazer uma piada contra gay, é homofobia, mas se essa piada conter Jesus, como agora as Portas dos Fundos, não é arte. Você, por exemplo, ir tentando derrubar a família na questão da indução de políticas que pegam crianças e colocam em ambientes hostis, em ambientes não apropriados para cristão, como aquele homem nu, por exemplo, no museu, é arte. E aí você vai destruir um pouco essa questão da destruição da família, que vem mais aí do comunismo socialista, da escola de Frankfurt, de Karl Marx, e tudo isso é incentivo para uma perseguição ao cristianismo. Não brinque com isso. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis e cada vez mais a gente vê menos gente preocupada com notícias como essas.
que não dá valor a notícias como essa. 11 cristãos foram decapitados e filmados no vídeo aí da Nigéria. Na Nigéria, gente. E isso está acontecendo no mundo inteiro. São centenas de milhares de cristãos no mundo inteiro. Por exemplo, a Coreia do Norte é o primeiro país do mundo quando se trata de perseguição de adeptos do cristianismo. Mas segundo a organização que produz um relatório anual sobre o tema, que é a Portas Abertas, em 2015, o maior número de cristãos mortos por sua fé foi registrado na Nigéria. Aí, justamente onde aconteceu essa decapitação, que só foi vista porque eles filmaram e disseram, né, o porquê estavam matando aqueles cristãos. Foram 4.028 mortes no país, de um total de 7.100 assassinatos reportados em todo o mundo. Das 50 nações listadas pela Open Doors, as 6 em que mais cristãos foram mortos por motivos religiosos estão na África subsaariana, Nigéria, República Centro-Africana, Chad, República Democrática do Congo, Quênia e Camarões. Em termos numéricos, pelo menos não em grau, a perseguição de cristãos na região supera o Oriente Médio, diz o relatório da organização. E aí, gente, o que é que nós podemos fazer? Primeiramente, orar, né? Primeiramente, orar e pedir a Deus proteção a essas pessoas que querem ter sua liberdade de crença, sua liberdade de culto nesses países que nós falamos aí. Mas países como a Espanha, gente, por exemplo, está tendo muita perseguição, não é um país tão livre, né? Nesses outros países que são mais ditadores, a gente até meio que entende assim. Mas e no Brasil? A perseguição está vindo também de uma forma tão sutil. E disse um pastor chinês que, apesar da perseguição ser grande, na Coreia do Norte, por exemplo, que é muito grande, mas eles se sentem cada vez mais fortalecidos na sua fé com esse tipo de perseguição. E eles têm medo mais dessa perseguição sutil de cultura que existe nos países livres como o Brasil, que tira o foco de Jesus, porque tem muita coisa para se divertir, tem muita coisa para tirar o seu foco, e você termina não sendo um verdadeiro cristão. Então nós devemos vigiar um pouco com nós brasileiros, com nós que temos essa liberdade toda. Será que nós estamos sendo verdadeiros cristãos? E devemos orar também pelos cristãos perseguidos, na janela dos países mais perseguidos do mundo, e prestar mais atenção, orar e termos cuidado com o nosso país para que nós não tenhamos cada vez essa cristofobia, onde as pessoas denigram a imagem de Cristo, onde as pessoas cada vez mais vão fundo e não estão nem aí para o que pensa nós que somos os verdadeiros cristãos, que muitas vezes não damos tanta ênfase a esse nome de Jesus que está sendo tão vilipendiado nos últimos anos. Que Deus abençoe a nossa nação, que Deus abençoe o nosso país, que Deus proteja todos os cristãos perseguidos do mundo inteiro.